Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. No domingo passado, dia 5 de fevereiro, nós iniciamos uma série de mensagens que, na verdade, se estenderão até outubro, porque durante este ano de 2012, o nosso desejo é estudar essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, sob o tema Não me envergonho do Evangelho. Em 1º de maio, agora, de 2012, a nossa igreja celebra seus 75 anos. Este ano de 2012 é, portanto, para nós, da IBAB, um ano de jubileu. Nossa igreja foi fundada em 1º de maio de 1937. Então, escolhemos celebrar o nosso jubileu afirmando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo nossas estas palavras do apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho. Começamos domingo passado, lendo a carta aos Romanos, os primeiros 7 versículos, os versículos de 1 a 7, e hoje a nossa porção da palavra de Deus para a reflexão dessa noite é Romanos capítulo 1, o parágrafo que se estende do versículo 8 até o versículo 17, mas eu leio com os irmãos apenas os versículos 16 e 17, em que se diz assim, palavras de Paulo, apóstolo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te a Tua palavra. Pedimos-te que concedas a cada um de nós este Evangelho e que ele faça a absoluta diferença em as nossas vidas, para a Tua glória. Pedimos-te assim em nome de Jesus. Amém. Saulo de Tarso, que veio a ser São Paulo apóstolo, foi não apenas a mais extraordinária figura do cristianismo, mas também, creio eu, não tenho dúvidas, uma das inteligências maiores em toda a história da humanidade. Saulo de Tarso, São Paulo apóstolo para nós, é, sem dúvida, um dos maiores gênios que a humanidade já conheceu. Porque se é verdade que o Oriente Asiático é preponderantemente budista, se é verdade que o Oriente Árabe e africano é preponderantemente islâmico, é verdade sim que o mundo ocidental e a cultura ocidental é preponderantemente cristã. O mundo ocidental, o mundo em que nós vivemos, está assentado nos pilares do que nós chamaríamos a cultura judaico-cristã. O cristianismo é o nosso berço cultural. O Ocidente é cristão. E isso a que damos o nome de cristianismo é uma síntese da filosofia grega, do direito romano e da tradição judaica dos profetas de Israel. E é na mente, no coração e na experiência mística deste homem que conhecemos como Paulo, apóstolo, que se dá esta síntese extraordinária entre o judaísmo, a filosofia grega e a civilização romana. Quando você junta estes ingredientes, estas cosmovisões, estas percepções e estas apropriações do discernimento humano a respeito do cosmos, a respeito da realidade e a respeito do divino, e você traz todas estas percepções como um fundamento para a estruturação de nossa vida pessoal e da nossa vida em sociedade,
nisso que nós chamamos cristianismo, isso se deve a este homem que chamamos de Paulo de Tarso. Paulo é, sem dúvida, um dos maiores gênios da história da humanidade e, sem dúvida, aquele instrumento privilegiadíssimo de Deus para nos oferecer as referências em o Novo Testamento a respeito daquilo que chamamos fé cristã. Esta carta aos Romanos contém a maior densidade da elaboração filosófica, teológica, conceitual do apóstolo Paulo. Essa carta aos Romanos foi chamada, e é chamada na teologia, como o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Assim como temos o Evangelho segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, a teologia, a história da teologia vai dizer, há também o Evangelho segundo São Paulo apóstolo. E este Evangelho de Paulo é a carta aos Romanos. Portanto, quando nós estamos nessa carta aos Romanos, nós estamos, por assim dizer, no coração do que veio a ser o que chamamos hoje cristianismo. Estudar e mergulhar nessa carta aos Romanos é uma oportunidade singular de conversar com um dos maiores gênios da humanidade, mas também com um dos homens que teve as experiências místicas e o encontro com o Cristo ressurreto com a máxima profundidade naquilo que conhecemos na história do cristianismo. Nós estamos diante de um homem que conhece o que é a filosofia grega, o que é a civilização romana, o que é a tradição dos hebreus, dos profetas de Israel, mas ele conhece também o que é o universo que chamamos transcendente, místico. Ele tem uma experiência mística com o que chamamos de Deus. Portanto, conversar com o apóstolo Paulo nessa carta aos Romanos é uma experiência extraordinária. E eu gostaria de convidar você a imaginar uma pequena conversa que nós podemos ter hoje à noite com Paulo de Tarso. A partir de agora eu vou chamá-lo simplesmente de Paulo, para não chamá-lo de irmão Paulo, porque não tenho essa intimidade toda com ele. Então o Paulo, se ele estivesse aqui, eu chegaria para ele e eu diria assim: Paulo, eu sei que você tem uma mensagem, e que a mensagem que você anunciou e espalhou pelo mundo fez diferença, e 2000 anos depois da sua vida e da sua mensagem, eu estou aqui refletindo o que você disse, e há um mundo inteiro organizado a partir das coisas que você falou. Você tem uma mensagem, e o apóstolo Paulo, então, Paulo diria assim: sim, é verdade, eu tenho uma mensagem, essa mensagem é o Evangelho. Ah, você tem um Evangelho? Sim, eu tenho um Evangelho, diria Paulo. Você então tem boas notícias para me dar? Sim, eu tenho boas notícias para dar para você. Então eu diria, porque eu estou no ano 2012, eu conheço a história desses últimos 2000 anos do cristianismo, eu conheço os teólogos, eu conheço o que já foi dito, não tudo evidentemente, mas o fundamento, a essência da história desses 2000 anos eu conheço. Então eu diria assim: já sei, Paulo, eu já sei qual é a sua mensagem e já sei quais são as suas boas notícias. E ele diria: quais são? Eu falei: da justificação pela fé. Essa é a sua boa notícia, não é da justificação pela fé. Está aqui, olha, o justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela fé. Essa é a sua notícia, é essa a sua mensagem, é essa a sua boa notícia, da qual você não tem vergonha, da qual você não se envergonha. É a notícia, a boa notícia da justificação pela fé. E Paulo diria assim: o que você entende por justificação pela fé? Eu diria: simples. Justificação pela fé, veja se eu entendi bem, Paulo. Justificação pela fé é o seguinte: nós, seres humanos, cometemos um pecado que, eu vou resumir para você e simplificar, nós cuspimos na cara de Deus.
Deus ficou furiosíssimo e ofendido com isso, e disse para nós que Ele ia acabar com a nossa raça e que Ele ia nos mandar todos para o inferno. E Paulo diria, e daí? E daí que Deus, quando foi tomado com essa ira toda de me mandar para o inferno, e mandar todo mundo, inclusive você, viu, Paulo, para o inferno, Ele foi tomado também de profunda compaixão e misericórdia por nós, e resolveu mandar o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar, e morrer no nosso lugar e sofrer a nossa morte, de tal maneira que eu, que cuspi na cara de Deus, eu sou réu em um tribunal em que Deus é o juiz. O diabo está me acusando e querendo a minha alma, e só esperando eu morrer para me levar lá para a casa dele, para o inferno, para os quintos dos infernos. E eu estou nesse tribunal, mas Jesus se levantou como meu advogado de defesa e disse assim, é verdade, esse camarada cuspiu mesmo na cara de Deus, ele merece morrer, porque cuspir na cara de Deus é uma coisa que não se faz, ele merece morrer, mas eu me ofereço para morrer no lugar dele. Então Deus, o juiz, Ele olha para mim e diz, então meu filho, você é réu confesso? Eu digo, sim senhor. Você acha que você merece morrer? Sim senhor. E você aceita que o meu filho morra no seu lugar? Mas é claro, divindade. Perfeitamente, fica à vontade aí para morrer. Eu tenho o menor interesse em morrer. Então, você morre no meu lugar. E então Jesus se oferece para morrer no meu lugar. Morre na cruz, ressuscita, porque Ele é seu filho, afinal de contas. Ele morre na cruz, ressuscita, e Deus olha para mim e diz, então meu filho, você foi condenado, mas eu não vou aplicar a pena sobre você, eu vou aplicar a pena sobre o meu filho, e se você acreditar nisso, que está tudo bem, é isso aí mesmo, vamos celebrar esse acordo, eu digo sim. Então Deus diz para mim, pode ir, você está justificado, não pesa sobre você nenhuma condenação, você está justificado, pode ir, e o meu filho vai morrer no seu lugar. Aí eu digo, e depois quando eu morrer, o que acontece? Não, aí tá beleza, você vai para o céu, pode ficar tranquilo, porque o meu filho já cumpriu a pena de morte no seu lugar, e você vai para o céu. Então, Paulo, isso aí é que é a justificação pela fé. O Paulo ia olhar para mim e falar assim, bem fraquinha a sua explicação de justificação pela fé, mas além de ser muito fraquinha e muito superficialzinha, a sua explicação de justificação pela fé tem gravíssimos problemas e seríssimos problemas. Eu não quero discutir muito com você, diria o Paulo com compaixão de mim. Ele diria, eu não quero discutir muito com você, mas nessa sua explicação aí da justificação pela fé, você colocou o pecado como sendo o grande assunto entre Deus e os homens. Você colocou Deus num tribunal. Você transformou Deus num juiz. Você faz com que a relação do homem com Deus seja uma relação de conversas a respeito de condenação, culpa. Deus é um ser punitivo. Deus é um ser que está querendo arder com a humanidade toda no inferno. Essa imagem que você criou de Deus aí, Ed, diria o Paulo para mim, ela é uma imagem um pouco delicada, você não acha? Você acha que Deus é isso aí mesmo? Você acha que Deus é esse juiz que está num tribunal condenando você, mas por amor Ele evita de aplicar a pena de morte em você? Que Deus é isso? Aí eu diria, mas não é. Foi o que me ensinaram na igreja. Que se eu não aceitar Jesus como meu Salvador, isso aí pela fé, eu vou queimar no quinto dos infernos. E foi isso que eu aprendi. E o Paulo diz, bom, eu acho que eu posso explicar a minha boa notícia de um outro jeito para você. Eu diria, agora eu estou curiosíssimo para ouvir a outra maneira como você pode explicar a sua boa notícia e esse evangelho aí que você está falando que não tem vergonha. Não me envergonho do evangelho, não me envergonho da boa notícia que eu tenho para lhe dar, diria o Paulo para mim. Eu digo, então qual que é a sua boa notícia? Aí o Paulo diria, a minha boa notícia é essa daqui, olha, Jesus, essa aqui é a boa notícia. Jesus, descendente de Davi, que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo
E pela sua ressurreição foi identificado, declarado, admitido, anunciado como Filho de Deus. A minha boa notícia, diria o Paulo, a minha boa notícia é Jesus. Esse aqui, olha, o verdadeiro Filho de Deus. O primeiro ser humano que pode ser chamado de Filho de Deus. O primeiro espécime da raça humana que atende todos os requisitos necessários de tal maneira que Deus olha para ele e diz assim: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aqui está, Ed, diria o Paulo, um ser humano de verdade. Eu diria, não, espera um pouquinho aí, eu sou ser humano de verdade. Eu sou ser humano de verdade porque a Bíblia Sagrada disse que Deus criou Adão, a sua imagem, a sua semelhança, e eu sou descendente de Adão. Eu sou ser humano. O Paulo diria, não. Adão não é tudo o que Deus faz num ser que cria a sua imagem e semelhança. O Paulo diria assim, Adão é um bonequinho de barro que fala e que se acha Deus. Adão é um bonequinho de pano. Perto de Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, o Filho de Deus, Adão é um bonequinho de pano, é o que você é. Falando, deixa eu entender, Paulo, qual é mesmo a sua boa notícia? A minha boa notícia, o Paulo diria, é que você não é tudo o que você deve ser, pode ser e está destinado a ser. Você é filho de Adão, mas Deus quer fazer de você alguém igual a Jesus o Cristo. O modelo de Deus para você, Ed, não é Adão. O modelo de Deus é Cristo. Ele quer fazer de você Cristo. Você não passa de um bonequinho de pano. Aí eu digo assim, mas como é que você sabe que eu sou um bonequinho de pano? Aí ele diz assim para mim, quer saber? Você vai morrer. Não vai morrer? Você não é mortal? Você é mortal, você vai morrer. Eu digo, é verdade, eu sou mortal. E eu vou dizer uma coisa para você, Paulo, esse negócio me deixa apavorado. Esse negócio de que eu vou morrer me deixa apavorado. A minha esperança é ir para o céu depois da morte. Mas eu não queria morrer. Eu não quero morrer. O Paulo ia dizer, sabe o que para mim? Eu já passei por isso aí que você está passando. Teve uma época da minha vida que eu também não queria morrer. Inclusive eu escrevi para a igreja de Filipenses e dei uma de migué assim. Eu falei assim, eu não sei se é melhor ficar vivo, se é melhor morrer e ir para o céu, mas por amor a vocês eu prefiro ficar aqui vivo com vocês. Não quero morrer. A morte nos assusta, a morte nos apavora. A morte fica nos espreitando atrás da porta, pelas esquinas. A morte está por aí. Nós somos mortais. O grande problema nosso como seres humanos é que nós somos mortais. Aquilo que nós chamamos de vida, vai escapando entre os nossos dedos. E à medida em que vai escapando pelos nossos dedos e que a ampulheta do tempo está contra nós, nós vamos dizendo assim, mas a vida é só isso, mas a vida é só isso, mas a vida é só isso, eu quero mais, a vida é só isso, eu quero mais. E sabe que à medida em que a gente vai vivendo, e a gente vai tendo experiências de satisfação, e de prazer, e de contentamento, a gente desfruta disso, é bem pouquinho, porque logo passa, e quando passa a gente diz, mas é só isso. É só isso. E de vez em quando a gente tem uma experiência assim arrebatadora, mas ela também, ela passa. Tanto é que quando Pedro, Tiago e João tiveram essa experiência arrebatadora, eles disseram assim para Jesus, vamos ficar aqui mesmo e fazer 3 tendas aqui, vamos perpetuar esse momento de uma experiência arrebatadora. E então Jesus disse assim, não é possível, vocês são mortais, isso que vocês estão querendo é só no reino do meu Pai, é só para quem vence a morte, é só para quem atravessa comigo a morte e sai do outro lado ressurreto. Isso que vocês estão querendo não é aqui. Porque vocês não são tudo o que vocês podem ser, e esse mundo aqui não é tudo o que ele pode ser. Eu digo assim, Paulo, você tem razão, eu sou um bonequinho de pano. E Paulo diz assim, mas Deus chama você para fazer de você um ser humano de verdade, à semelhança de Cristo, à imagem de Cristo. Fazer de você
o que eu estou chamando aqui de justo. Justo. Justo não é alguém que tem uma experiência, se é que a gente pode pensar assim. Aliás, deixa eu voltar para falar com o Paulo. Deixa eu entender, Paulo. Eu posso pensar que justo aqui na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, justo não é quem tem uma experiência num tribunal divino, com um advogado de defesa Jesus e ganha liberdade no sentido de não ter sobre si a imputação da pena que lhe é cabida pelo seu pecado. Então, justo é um outro tipo de ser humano. O Paulo diz assim, pegou, agora você entendeu. Justo é o Cristo, justo é esse ser humano que Deus olha e fala, esse é meu filho, esse é tudo que eu imaginei quando eu criei um ser, a minha imagem e semelhança, esse aqui é o justo. Aliás, você sabe, diria o Paulo para mim, Jesus na Bíblia Sagrada foi chamado de justo, o justo, ele é o justo. Então, justo não é quem tem uma experiência assim, judicial, ou forense, com Deus, o juiz, o justo juiz. Falei, não, o Paulo diria, justo é sinônimo aí de filho de Deus. O ser humano, a imagem do Cristo. Eu falo, bom, muito bom. O que isso você está dizendo para mim, Paulo, que é uma boa notícia para mim? O Paulo está dizendo, então, ele fala assim, olha, Ed, a boa notícia para você é que Jesus vai fazer você vencer a morte. Jesus vai fazer você ressuscitar. Porque o poder que ressuscitou a Jesus está agindo no universo. Como assim, Paulo? Deixa eu entender melhor. O poder que ressuscitou a Jesus está agindo no universo. Ele falou, e isso, vamos ler de novo aqui, Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, isto é, do Cristo. Essa é a boa notícia, o Cristo, ressurreto. Por que eu não me envergonho do Cristo ressurreto? Porque nele, e ele é o poder de Deus para nos transformar de bonequinhos de pano em seres humanos de verdade que podem ser chamados de filhos de Deus. Ele é o poder de Deus que nos leva para além da morte, que nos faz vencer a morte. É Ele que nos leva para a ressurreição, Ele o Cristo. Eu falo, deixa eu entender, Paulo, que poder é esse mesmo? Deixa eu entender isso. O Paulo diria assim, eu sei, você está tendo dificuldade, e por onde eu passei, as pessoas tiveram essa mesma dificuldade que você está tendo. Porque tudo que eu anunciava era a ressurreição de Cristo. A minha grande notícia era que Cristo tinha ressuscitado. E que o poder que ressuscitou a Cristo vai nos fazer ressuscitar também, vai nos fazer vencer a morte. E vai nos levar além da nossa limitação de seres mortais e finitos. Mas as pessoas não entendiam isso. Quando eu estava, por exemplo, em Atenas, eu fui lá na praça pública discutir com os filósofos gregos lá. O Paulo então ia dizer assim para mim, você sabe, né, que lá em Atenas o pessoal ficava discutindo filosofia na praça pública. E eu fui lá, comecei a falar do Cristo. E quando eles perceberam que a minha mensagem, que o que eu estava falando, e que a minha boa notícia, que era Cristo, era um negócio meio diferente, porque os atenienses gostavam de ouvir coisa diferente. Quando eles perceberam que a minha boa notícia era um negócio meio diferente, eles me convidaram para uma salinha à parte para discutir com os top dos filósofos da Grécia. Você foi numa salinha à parte, Paulo? Eu fui, chamar Areópago. Fui lá. Os caras me chamaram para explicar para eles qual que era esse negócio. E eu comecei a falar. E eu falei. E você pode ler essa história minha aí em Atos capítulo 17. Quando eu falei da ressurreição, sabe o que eles fizeram? Deram risada. Eles zombaram de mim. Eles me chamaram de ridículo. Disseram que eu era idiota. Quando eu falei que tinha um poder, o poder da ressurreição, eles riram de mim. Me ridicularizaram, me expuseram em praça pública. Me jogaram para fora do Areópago e disseram, esse cara é um tagarela, ele só fala bobagem. E eu estava falando da ressurreição. Os gregos não entenderam, eles acharam esse negócio, coisa de louco. Quando eu falei para eles que o Deus criador dos céus e da terra virou um bebezinho, e que Deus um dia teve mau hálito, eles não acreditaram.
E quando eu falei que ele morreu, mas que ele ressuscitou e que ele está vivo, e que o poder que ressuscitou ele está disponível para todos nós, eles não acreditaram nisso. E eles riram de mim. Mas eu não tenho vergonha de falar essas coisas, porque se eu tenho alguma esperança, é nesse poder da ressurreição. Aliás, diria Paulo, o que eu espero mesmo é experimentar esse poder da ressurreição. Ele diria assim, é porque eu tenho 3 grandes sonhos na minha vida, viu, Ed? Eu diria, 3 grandes sonhos? Quais são? Ele diria assim, está lá em Filipenses 3:10, você nunca leu? Eu dizia, já li. Filipenses 3:10. Primeiro sonho, conhecer a Cristo. Segundo sonho, experimentar o poder da sua ressurreição. Terceiro sonho, participar dos seus sofrimentos. Falei, Paulo, o que quer dizer esse negócio de experimentar o poder da ressurreição? Ele ia dizer assim, então, Ed, foi isso que o Adão não entendeu. Ele achou que ele poderia ser um ser humano de verdade, sem estar relacionando-se com a fonte da vida. E ele foi embora. Ele era um bonequinho de barro que quando ele começou a falar, ele achou que aquilo era tudo. E ele começou a andar para longe de Deus, a fonte da vida. E Deus falou assim, peraí, Adão, ainda não acabei. E o Adão olhou para Deus e falou, acabou sim, já estou satisfeitíssimo, valeu aí, santidade, ó. E foi. E Deus falou assim, mas você vai morrer, Adão, você ainda não, você está se desligando da fonte da vida. Você não vai conseguir ser tudo o que você pode ser e que eu quero que você seja. Sem o poder da vida, o poder da ressurreição agindo em você, você não vai ser tudo que você pode ser. Mas o Adão não acreditou nisso e foi embora. E todos nós somos filhos de Adão. E Deus continua dizendo para todos nós, olha, o poder da ressurreição está à disposição de vocês. Inclusive, diria o Paulo, abra sua Bíblia aí, Ed, em Efésios capítulo 1. E eu abriria. E ele diria assim, eu orei por você, sabia? Eu dizia, é mesmo, Paulo, o que você orou por mim? Eu orei. Em Efésios 1:18, eu orei por você. Eu orei para que os seus olhos e os olhos do seu coração fossem iluminados, a fim de que você pudesse conhecer a esperança para a qual Ele chamou você, a fim de que você pudesse conhecer as riquezas da gloriosa herança que Deus tem para você, e a fim de que você pudesse conhecer a incomparável grandeza do poder de Deus que atua em você. Que poder é esse? O poder que Deus manifestou e exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O Paulo diria assim, você não acabou de orar pelos jovens da sua igreja? Eu falei, acabei de orar. O que você orou? Eu orei, inclusive, lembrando das suas palavras, Paulo. Você dizendo, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque o poder de Deus é aperfeiçoado na minha fraqueza. O que quer dizer isso? Quando eu admito que longe de Deus eu não posso ser tudo o que eu estou destinado a ser, eu admito a minha fraqueza, e eu me rendo a Deus e eu digo, Deus, sopra sobre mim esse poder da vida, esse poder da ressurreição, esse mesmo poder que trouxe o teu filho Jesus dentre os mortos, ou de entre os mortos, e o nomeou teu filho pela ressurreição. Eu quero esse poder, eu quero ser um ser humano de verdade. Quando eu admito essa minha fraqueza e eu me volto para Deus, e eu caio aos pés de Jesus e eu digo, tu és o Filho de Deus, e eu ouço a tua convocação, e eu ouço o teu chamado para viver junto com o teu Pai, recebendo a vida do teu Pai, recebendo a vida que você promete para mim, então o poder da ressurreição começa a agir em mim. A grande questão, meus queridos, eu acho, agora acabou a conversa com o apóstolo Paulo, já deixa, obrigado, valeu, Paulo. Agora, presta atenção. O cristianismo, o evangelho, aquilo que nós chamamos evangelho, com o passar dos anos, foi se transformando
num conjunto de verdades no qual a gente acredita. Mas o que o Paulo está dizendo para nós é que o Evangelho é uma pessoa com quem a gente se relaciona. O Evangelho é Jesus. O que o Paulo está dizendo é que a nossa cultura ocidental da autoajuda é bobagem. E toda vez que você ouvir um cara dizer para você que você tem dentro de você tudo de que você precisa para ser feliz, diga: sai, Satanás. Porque você não tem, eu não tenho. É o que disse o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. A questão é que nós não podemos transformar o Evangelho num conjunto de doutrinas, em 4 leis, ou 5 leis, ou 7 passos. Nós não podemos transformar o Evangelho numa tábua de valores morais, de uma vida elevada. O Evangelho não é uma filosofia de vida. O Evangelho é Jesus Cristo ressurreto, nos convidando para nos deixarmos levar por Ele, Jesus Cristo que ressuscitou, para além dos limites da nossa finitude, e em termos finais, a vitória sobre a morte na ressurreição. E esse poder que há de nos ressuscitar, ele está à nossa disposição hoje. O poder da ressurreição está à nossa disposição hoje. Eu não estou entre os homens que querem ser grandes. Eu estou entre os homens que se reconhecem fracos. E que caem de joelhos dizendo: Deus tem misericórdia de mim, eu não passo de um boneco de pano. Mas eu sei que o teu poder da ressurreição pode agir na minha vida. Eu sei que há um poder, o poder da ressurreição, agindo no universo de Deus. Ele não está dentro de mim, ele vem de fora de mim. E ele vem em meu socorro, para fazer de mim o homem que eu estou destinado a ser. Em outras palavras, eu diria, o que é o Evangelho em termos simples? O Evangelho em termos simples é nós cairmos aos pés de Jesus e dizendo: Jesus, nós reconhecemos que Tu és Deus encarnado, Tu és o Filho de Deus, mas nós reconhecemos que Tu és o primeiro espécime da raça humana que foi tudo quanto estamos destinados a ser. E reconhecemos que Tu podes, a partir de agora, pelo poder da ressurreição que atuou sobre Ti, começar a transformar a nossa vida. O Evangelho é nós cairmos de joelhos dizendo assim: Senhor Deus, nós não damos conta da existência. Nós não damos conta de nós mesmos. Nós sabemos que não somos tudo o que podemos ser, devemos ser e estamos destinados a ser, e nós clamamos que o Teu poder, o poder que o Senhor exerceu ressuscitando Jesus dentre os mortos, atue em nós, atue em mim. Quem somos nós, os seguidores de Jesus? Nós somos homens e mulheres que chegaram ao limite do desespero, da finitude da morte e disseram: miseráveis homens e mulheres que nós somos, quem vai nos fazer vencer e superar a morte? E nós ouvimos a boa notícia que se chama Evangelho e que é Jesus, e Jesus diz: me dá aqui a sua mão, eu vou trazer você. E você vai superar a morte, porque eu venci a morte, eu vou levar você comigo, vem comigo, eu te levo. Talvez você me diga assim: Ed, eu ainda não cheguei nesse limite aí de desespero que você está falando, de angústia da morte, da minha finitude, eu ainda não me considero miserável. Na verdade, eu me acho uma pessoa bem legal, inclusive. Se você é dessas pessoas,
Eu vou dizer para você 3 coisas. A primeira, você não se conhece. Epicuro, um dos filósofos gregos, disse o seguinte: sou humano, e nada do que é humano me é estranho. Eu sei o que é ter ódio, eu sei o que é ter inveja, eu sei o que é desejar a morte de pessoas, eu sei o que é fazer o mal, eu sei o que é ser injusto, eu sei o que é roubar, eu sei o que é mentir, eu sei o que é trair, eu sei, eu sou humano. Eu sei o quão mal o ser humano pode ser e é. Se você não chegou nesse ponto de dizer, miserável homem que eu sou, miserável ser humano que eu sou, quem me livrará dessa limitação e dessa morte? É porque você ainda não se conhece, você está alienado de você mesmo. Você está alienado de você mesmo. Se você não chegou nesse ponto de dar um grito de desespero e dizer assim, Deus, tem misericórdia de mim, eu vou dizer para você que você não conhece a Deus. Deus ainda não se manifestou na sua vida. Porque quando Deus se manifesta na vida de alguém, essa manifestação de Deus na vida de alguém, ela vem assim com um peso de glória, que é insuportável. E que a gente cai de joelhos, como Pedro caiu de joelhos diante de Jesus e disse, afasta-te de mim, afasta-te de mim. Eu não suporto a tua presença. Afasta-te de mim, eu sou pecador. Eu estou muito longe de ser alguém digno de estar em tua presença. Eu sou miserável. Afasta-te. Chega para lá um pouco. Eu não estou suportando tanta luz, tanta glória, tanto amor. Eu não estou suportando. Eu diria, você não conhece Deus. E diria uma terceira coisa, você não conhece o Evangelho. Você não conhece o Evangelho que vai buscar você lá nesse desespero. E começa a trazer você da morte para a vida, da escuridão para a luz, de Adão para Cristo. Para que você deixe de ser um bonequinho de barro que fala, um bonequinho de pano e uma bonequinha de pano que anda, para se tornar um ser humano de verdade. Você ainda não experimentou o poder do Evangelho. Você pode conhecer as doutrinas do cristianismo ocidental, que você dá o nome de Evangelho, mas o Cristo ressurreto para transformar a sua vida você ainda não conheceu. E é isso aqui o que o Paulo está dizendo para nós. Eu não me envergonho de Jesus Cristo, Cristo ressurreto, porque Ele é o poder de Deus para me salvar da minha miserabilidade e da minha condição humana. Começa me salvando aqui e um dia Ele vai me salvar em definitivo. Eu termino lendo para os senhores, carta de São João Apóstolo, capítulo 3, a primeira carta, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Se eu encontrasse o apóstolo Paulo hoje aqui, eu ia dizer assim, Paulo, eu não sou mais filho de Adão, não. Sou filho de Deus. Porque eu estava em Adão e eu dei um mergulho e fui parar em Cristo. E Ele me acolheu, Ele me abraçou, Ele me aceitou, Ele me recolheu nos seus braços. E falou assim, agora você é um comigo. A minha morte é sua e a minha vida também é sua. Eu sou filho de Deus. Agora já somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos tal qual Ele é. Esse é o Evangelho, em que eu digo, eu já dei um salto de fé,
e me entreguei para Jesus. E eu hoje sou um filho de Deus, eu não sou mais filho de Adão. E Deus e o poder da ressurreição já atua na minha vida. Mas eu ainda não sou tudo o que eu estou destinado a ser. Mas um dia eu serei exatamente igual a Cristo. E eu, juntamente com Ele, vencerei a morte. Essa é a minha esperança. E eu desejo que seja a sua esperança. Desejo que seja verdadeiro, que quando nós cantamos aqui, Jesus Cristo mudou o meu viver. Seja verdade. E sendo verdade, que enquanto nós cantemos no coração uma oração dizendo: Senhor, continua mudando. Continua mudando. Eu sei que eu sou teu filho, mas eu ainda estou longe de ser tudo o que eu devo ser. Eu ainda estou longe de experimentar tudo o que o Senhor tem para me dar. Eu ainda estou longe de viver tudo que o Senhor chama de vida. Então continua mudando o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver, que Ele continue a mudar o meu viver para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos cantar essa declaração de fé. Jesus Cristo mudou o meu viver. Mas vamos orar que Ele continue a mudar o nosso viver. Até aquele dia, quando seremos iguais a Ele, o Filho de Deus. Amém. Amém.